Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega pra Semana La Casa de Papel. Ah, Vinícius, mas como assim? Semana La Casa de Papel? Vocês sabem que sexta-feira agora estreia o primeiro volume da quinta parte, ou seja, da quinta temporada de La Casa de Papel. Então, a gente se antecipando, a gente vai trazer um resumão da primeira e da segunda temporada no vídeo de hoje. E na sexta-feira a gente traz um resumão da terceira e da quarta temporada. E aí no domingo, a gente vai maratonar na sexta-feira mesmo pra gravar o quanto antes, pro domingo a gente trazer uma crítica com spoiler da quinta temporada. Ou seja, Semana La Casa de Papel. E só pra gente explicar rapidinho por que a gente dividiu dessa forma. La Casa de Papel, na verdade, tem duas histórias. Eu acho que poderia ter finalizado ali na segunda temporada. Mas eles estenderam essa história para uma quarta e uma quinta temporada. Só que tem duas histórias aí por dentro. O primeiro, o assalto à Casa da Moeda, e o segundo, o assalto ao Banco da Espanha, quando eles já são a Resistência. A primeira, a história é primeira e segunda temporada, dividido na primeira e segunda temporada. Terceira, quarta e quinta vem com a segunda história lá da La Resistência. Então por isso que a gente dividiu dessa forma para ficar mais fácil de ser entendido, mas o resumão é completo que a gente vai trazer para vocês. Mas depois da vinheta, a gente vai trazer uma história bem completa em relação a esse resumão que vocês vão gostar bastante. Solta a vinheta aí, Brunaldo! Então já vamos direto falar desse resumão, lembrando que o vídeo de hoje é um vídeo que contém spoiler. A gente tá fazendo um resumo da primeira e da segunda temporada. Lembrando também que a gente vai pedir para vocês agora para se inscreverem aqui no Séries em Série, porque o nosso canal tá crescendo tanto, estamos perto dos 5.000 inscritos aí, e vocês sabem, né? A gente traz todas as dicas do que tem de mais atual nos streamings para você colocar aí na sua lista de séries e filmes. Então se inscreve aqui e ajuda a gente a crescer cada vez mais e a levar esse conteúdo para bastante gente, rumo aos 5.000 inscritos. Mas vamos lá falar de primeira e segunda temporada, o grande resumo. La Casa de Papel começa apresentando a você a personagem Tóquio, que é a personagem principal, é o centro dessa história. É a narradora que conta essa história como se fosse uma lembrança dela em relação a esse assalto. Então ela narra essa história. Ela é uma assaltante arrojada, mas que sempre ficou envolvida ali em pequenos delitos, pequenos assaltos à mão armada, pequenos roubos que não fazem a vida dela, não iriam fazer ela ganhar a vida com esses pequenos roubos. E ela está sendo perseguida pela polícia quando o professor encontra com ela e meio que recruta ela para fazer parte de um grupo de assaltantes, para fazer um assalto que vai ser o assalto da vida deles. Nesse assalto, que vai ser um assalto, nada mais, nada menos, à Casa da Moeda da Espanha, a Tóquio conhece os seus novos comparsas. Vamos ver se eu vou lembrar de cabeça aqui os 7 nomes. Berlim, Denver, Rio, Helsinki, Oslo, Moscou e... faltou alguém. Como eu poderia esquecer a Nairobi, né? Então são os 7 comparsas nesse roubo, juntando com a Tóquio e juntando com o professor. São os bandidos que vão encabeçar a esse assalto na Casa da Moeda da Espanha. E por que o professor é chamado de professor? Porque todo esse esquema do assalto é apresentado por ele para os bandidos ali, para o grupo dos bandidos, na forma como um professor numa sala de aula. Coloca eles lá e passa todo o plano, a parte deles em relação ao plano, que vão estar totalmente inseridos na Casa da Moeda para realização desse assalto, como também passa uma parte superficial do que vai ser a estratégia do professor, que vai ser a todo momento despistar a polícia para que eles consigam passar o máximo de tempo possível dentro da Casa da Moeda para concretizar esse assalto. Então o professor é a cabeça do lado de fora, é quem despista a polícia para que eles consigam entrar na Casa da Moeda, tomar os reféns e ali conseguir gerar as notas, as próprias cédulas que eles vão roubar. E quando esses criminosos conseguem entrar na Casa da Moeda,
A primeira estratégia deles é que eles vão se vestir todos iguais. Tanto eles quanto os reféns que vão estar ali dentro. Inclusive, tendo alguns reféns que são reféns chaves em relação a essa história, porque vai fazer com que não seja necessário, a polícia não tenha a necessidade de invadir a Casa da Espanha por conta de alguns reféns que são muito importantes que estão ali dentro. Então eles vão se vestir exatamente igual, uma roupa vermelha, um macacão vermelho com uma máscara de Salvador Dalí, igual aos reféns, a ponto da polícia não saber quem é refém, quem são os assaltantes. E por esse motivo, a polícia não consegue invadir ou tentar alvejar um dos bandidos de fora da Casa da Moeda. Uma primeira tática que já pensa um passo à frente em relação ao que a polícia está passando do lado de fora. E dentro da Casa da Moeda, o plano começa a ser desenrolado dessa forma. Eles entram, uma parte do bando fica responsável em gerar essas notas que serão extraídas por eles através de um túnel, e um outro grupo fica responsável por criar esse túnel dentro da Casa da Espanha, por baixo, um túnel por baixo da terra, para que eles consigam fugir. Então uma parte fica focada na fuga, outra no roubo em si. Mas toda essa arquitetura faz com que eles precisem ficar dentro da Casa da Moeda da Espanha por um determinado grande tempo. Enquanto isso, o professor do lado de fora é o encarregado em manter a polícia totalmente distraída, e é exatamente isso que ele faz quando ele começa a invadir a mente da inspetora que está de frente com o caso, Raquel Murillo. A inspetora Raquel é totalmente responsável, ela que comanda toda a equipe da polícia ali em relação a essas negociações. Só que o professor sempre está um passo à frente do que ela ou a equipe dela de investigadores estão pensando em relação a esse assalto. Então, sempre que ela pensa que está conseguindo provas, conseguindo informações, conseguindo que vai invadir ou não vai invadir, o professor consegue um passo à frente, seja ele se disfarçando de mendigo e tirando provas específicas do local, de algum local específico, seja ele despistando ela ou colocando ela de frente em conflito com um dos seus braços direito a todo momento ali, fazendo com que a polícia esteja totalmente descoordenada em relação a esse assalto, a buscar a invadir a Casa da Moeda, a buscar terminar com esse assalto. Ou seja, eles acabam ficando despistados e não conseguem, e o plano começa a fluir de forma perfeita para os bandidos nesse caso. Só que nem tudo são flores. Durante o assalto, o clima acaba esquentando em diversos momentos em relação aos bandidos que estão dentro da Casa da Espanha ali, e aí eles estão confinados, 8 bandidos, de forma de pensar totalmente diferente e com egos específicos. Então, eles começam a se conflitar ali dentro em vários momentos, principalmente quando a gente fala da Tóquio, que é uma líder nato, e também do Berlim, que é o que está designado exatamente para ser o líder deles ali dentro da Casa da Moeda. Então alguns conflitos começam a acontecer ali dentro que colocam em xeque toda essa segurança dos bandidos dentro da própria Casa da Moeda. E acaba que do lado de fora, o professor tem que começar a pensar nessa distração da Raquel Murillo. Ele começa a se aproximar da inspetora bastante e perigosamente em alguns casos ali, ou seja, teve de frente com ela em alguns momentos, e também ele precisa se preocupar em gerir os problemas que estão acontecendo dentro da Casa da Moeda, onde o Berlim está tendo a sua liderança em xeque, colocada em xeque pelos outros comparsas, e a própria Tóquio, em alguns momentos, tem a sua parte emocional também colocada em xeque por conta dos participantes ali da casa. E aí eles acabam ficando, o professor tendo que administrar todo esse estresse em relação ao assalto na Casa da Moeda. Enquanto isso, a gente acaba conhecendo 2 reféns que são muito importantes dentro dessa história, que é Arturo e Mônica. O Arturo, um refém que trabalha dentro do banco da Moeda, na Casa da Moeda, e ele tem um caso com a Mônica que está grávida dele.
E durante esse processo, o Arturo quer dar uma de herói ali para conseguir sair da mira dos bandidos. E em muitos momentos ele é o medroso, mas que incentiva os outros a fazerem coisas erradas. Ou seja, ele é a cabeça pensante dos reféns que faz os pensamentos totalmente contrários ao que deve ser feito no momento que você está de refém. E ele acaba incentivando a Mônica a roubar um celular. No momento que a Mônica rouba um celular e ela é pega pelo Berlim, é aí que entra Denver como um novo personagem que cresce dentro dessa história. Acontece que Berlim acaba descobrindo que a Mônica roubou esse telefone, ou seja, surrupiou o telefone que eles tinham separado ali de todos eles, e acaba ordenando que o Denver matasse a Mônica. Mas ele, de forma de bom coração, bom menino que ele é, ele acaba não cumprindo essa ordem e acaba escondendo a Mônica dentro da Casa da Moeda. Só que Denver começa a se apaixonar pela Mônica e os dois acabam tendo um caso ali, bandido e refém. Do lado de fora, o professor tá prestes a ser pego e ele consegue, numa reviravolta, colocar a inspetora Murígio com Angel, que é o seu braço direito, em conflito. E Angel acaba sofrendo um acidente de carro por conta do professor, que acaba sendo o principal motivo dele sofrer esse acidente. Mais uma vez, o destino acaba salvando ele de ser pego e o plano de ir por água abaixo. Só que todos esses pontos acabam entregando algumas pistas em relação aos bandidos, ou mesmo quem é o professor, para a inspetora, para Raquel Murígio. E mesmo com Angel estando hospitalizado e sem poder estar de frente ali ajudando com ela, ela descobre pistas que levam diretamente ao professor. E ela acaba descobrindo que o professor é quem está saindo com ela. E é quando a polícia consegue invadir a Fazenda Toledo, que é o QG dos bandidos, onde tem diversas pistas que o professor consegue dar uma queimada em algumas dessas pistas, mas outras acabam ficando na mão da Raquel Murígio. E a primeira temporada acaba exatamente com essa dúvida. Será que o professor foi desmascarado? Será que a inspetora está mais perto dele do que pensa? Já descobri quem é, mas eu estou envolvida com essa pessoa. Ou seja, pontos que acabam ficando abertos para uma segunda temporada, que é o que a gente vai conhecer nesse momento. Agora a gente chega para falar da segunda temporada. A gente não sabe se os bandidos vão conseguir fugir da casa ainda. A gente não sabe se o professor já foi desmascarado, se ele vai ser pego, se agora o cerco tá se fechando para ele, se ele tá conseguindo conquistar a inspetora. Então, tudo isso são as tramas que ficam para essa segunda temporada, que começa com a polícia no QG dos bandidos, realmente resgatando todas essas provas que chegam para Raquel Murígio, e que a polícia começa a pensar que eles estão chegando cada vez mais perto de terminar com esse assalto à Casa da Moeda. Enquanto isso, dentro da casa, que dá mais a entender aí que os policiais estão agora realmente virando esse jogo, o Berlim e Tóquio, os bandidos começam meio que se rachar ali dentro, porque a briga entre eles continua sendo muito forte, a ponto deles brincarem ali com roleta russa, apontarem uma arma pro outro, ou seja, o clima esquenta totalmente dentro da Casa da Moeda. E é em um determinado momento dessa briga que Berlim acaba botando a Tóquio pro lado de fora da Casa da Moeda. Ou seja, ele entrega ela de bandeja pros policiais para que ela seja interrogada e que isso possa botar em xeque ou ocasionar na perda total dos bandidos em relação a esse assalto, que já não estava indo muito bem e que o professor está se desdobrando para manter esse assalto nos trilhos até aquele momento. Uma baixa pro time dos bandidos nesse momento. O Oslo, que tinha sido alvejado na primeira temporada, esqueci de falar, ele acaba ficando num estado vegetativo, e o irmão dele, Helsinki, em uma das cenas de morte, uma das cenas emocionantes, acaba acabando com o sofrimento do seu irmão e matando ele. A primeira baixa dos bandidos dentro dessa história toda acontece nessa segunda temporada. Mas os acontecimentos, ou ele ser alvejado, acabou acontecendo na primeira. Eu quis trazer essa informação, essa cena, porque nessa segunda temporada o grupo também acaba sofrendo uma nova perda, que é a morte de Moscou, que também acaba sofrendo ali um tiro numa das investidas da polícia.
e acaba morrendo de frente com o filho dele, ali numa das cenas mais emocionantes dessa segunda temporada, em que o Moscou acaba sendo morto na frente do filho do Denver. E é nesse momento da temporada que o professor, mais uma vez, se mostra um passo à frente do que a polícia tá realmente achando que tá ganhando ali. Numa manobra completamente arriscada e numa das cenas que a gente pode chamar bem próximo de ser missão impossível totalmente, o professor consegue, com um dos capangas que ele tem do lado de fora da Casa da Moeda, ele consegue resgatar a Tóquio, tirar ela do cerco policial, tirar ela de estar presa com a polícia. Só que Tóquio tem uma vontade maluca de querer voltar para dentro da Casa da Moeda por conta de alguns companheiros que ela tem lá dentro, inclusive um deles, Ryu, o seu grande amor. Mas ela acaba fazendo de tudo para voltar para a Casa da Moeda e ela consegue. E eu vou te falar, numa das cenas mais mentirosas de La Casa de Papel. Mas se Missão Impossível pode fazer uma cena mega mentirosa, por que La Casa de Papel também não pode fazer uma cena nesse mesmo nível? Na verdade, Missão Impossível fez várias cenas mentirosas. A La Casa de Papel também não fica muito atrás. E ela consegue voltar para dentro da Casa da Moeda, para dentro do grupo dos bandidos que estão prestes a conseguir fugir com todo o dinheiro em relação a esse assalto. Só que do lado de fora as coisas começam a complicar de verdade pro professor, tá? A Raquel Murillo, ela consegue ter a identidade exata dele. Claro que é um baque para ela descobrir que a pessoa com quem ela tá se relacionando, que sabe coisas da vida dela, é o professor, é o cara que tá comandando o assalto, que ela é a responsável. Ou seja, ela se sente traída. Só que, no momento que ela tem todas as cartas na mão, todas as chances de prender o professor, ela deixa o professor fluir com o plano e conseguir seguir com a manobra final, que é a retirada dos bandidos de dentro da Casa da Moeda. Bom, cenas finais. O túnel tá pronto, o dinheiro tá na mão deles e o professor acaba entrando na casa para orquestrar essa saída deles em relação com esse dinheiro. E nesse momento que ele consegue entrar na casa pelo túnel para retirada dos bandidos de lá, a polícia também consegue invadir a Casa da Moeda. E é nesse momento que uma troca de tiros acontece muito pesada, aonde os bandidos, para parar de trocar tiro com a polícia, eles acabarão sendo pegos, ou para eles fugirem, ou para eles ficarem ali na troca de tiros, eles vão acabar não conseguindo fugir. Então eles se sentem ali numa sinuca de bico, aonde Berlim acaba sendo o cara responsável por conseguir fazer com que eles fugissem. Berlim se sacrifica, ficando sozinho, trocando tiro com a polícia, enquanto os bandidos fogem com todo o dinheiro. Só que Berlim também não quer ser pego. E aí, para não ser pego, ele meio que se sacrifica morrendo em prol da fuga dos seus amigos. Os bandidos, então, por conta desse sacrifício do Berlim, que prefere ser morto ao realmente estar preso, já que ele tem uma doença em fase terminal que a gente acaba descobrindo nessa temporada também, por conta desse sacrifício que o Berlim faz em segurar a polícia, os bandidos acabam fugindo. Mas aí fica uma certa dúvida no ar. Como que fica a situação? Raquel Murillo, que deixou o professor fugir, na verdade, deixou que o plano tivesse o seu fim, e o professor. Como que fica essa história? Já que o professor também está apaixonado por Raquel Murillo. E todas essas artimanhas que ele fez, a princípio, que era para realmente ludibriar ela, acabam sendo as ações que fazem com que ele se apaixone pela Raquel Murillo. Só que os dois não podem ficar juntos desde que um ceda. E quem acaba cedendo é Raquel Murillo, já que a temporada termina com os dois numa ilha paradisíaca, juntos com o dinheiro do roubo, com a parte deles do dinheiro do roubo. Ou seja, tudo leva a crer que Raquel Murillo abandona a polícia e passa a viver com os bandidos. Mas agora o Séries em Série quer saber: você gostou de La Casa de Papel? Primeira e segunda temporada foram alucinantes e te rendeu realmente um bom entretenimento em relação a essa série? Escreve aqui nos comentários tudo que você achou e também se esse resumo vai acabar salvando você em relação à próxima temporada que está prestes a vir. Lembrando que a gente vai lançar um novo resumo na sexta-feira, que vem com a terceira e quarta temporada.
para fechar tudo com chave de ouro na primeira parte da 5ª temporada, que sai na sexta-feira e a gente solta o vídeo no domingo. Escreve aqui nos comentários quais são as suas perspectivas, as suas expectativas para essa 5ª temporada. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque se você chegou até aqui é porque você curtiu o vídeo. E se inscreve aqui no Séries em Série, rumo aos 5K. E a gente se encontra no próximo vídeo de sexta-feira, o resumão da 3ª e 4ª temporada. Um grande beijo. Fui!